Vamos supor que eu tenho a função y é igual a x ao quadrado, ou f de x. Então, f de x é igual a y, que é igual a x ao quadrado. Eu vou escrever maior isso aqui. F de x é igual a x ao quadrado só. Vamos deixar o y de lado. E eu quero calcular a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função em x é igual a 4. Então, se eu fizer o gráfico dessa função, nós sabemos que vai ser algo mais ou menos assim. Aqui no x, quando x vale 4, f de x vale 16. Eu quero calcular, então, a inclinação da reta tangente nesse ponto aqui. Bom, nós vimos no vídeo anterior que para calcular a inclinação de uma reta tangente, nós temos o conceito de derivada. A derivada, dada uma função f de x, a derivada de f de x é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Qual seria a interpretação disso nesse caso? Bom, se eu quisesse calcular, eu quero calcular a inclinação da reta tangente, então o que eu faço? Eu vou pegando algumas retas secantes, eu pego um outro valor aqui. Nesse caso, o nosso x vale 4, certo? Então, eu pego outro valor, por exemplo, 4 mais h, e calculo a inclinação da reta secante. Vou pegar uma outra cor aqui, a inclinação da reta secante. E daí eu vou diminuindo o valor desse h para que essa reta secante chegue cada vez mais perto, da reta tangente. Então, qual é a inclinação da reta secante? Bom, é a variação em y, e se eu estou pegando aqui na coordenada x 4 mais h, qual vai ser o valor de y? Bom, vai ser f de 4 mais h. Eu coloco 4 mais h dentro da função, então vai ser 4 mais h ao quadrado. Então, a inclinação da reta secante vai ser 4 mais h ao quadrado menos 16, dividido por 4 mais h menos 4. Isso é igual a 4 mais h ao quadrado menos 16 sobre h. Essa é a inclinação das retas secantes, só que conforme o h tende a zero, essas retas secantes tendem à reta tangente. Então, para calcular a inclinação exata da reta tangente, eu pego o limite disso quando h tende a zero. Então, a minha inclinação da reta tangente quando x vale 4 é o limite disso aqui de 4 mais h ao quadrado menos 16 sobre h quando h tende a zero. Claro, nós poderíamos ter usado simplesmente essa fórmula que nós já vimos no vídeo anterior, toda a intuição por trás dela. Eu só queria reforçar isso nesse vídeo. Aqui seria simplesmente substituir o x por 4. E daí nós ficaremos com f de 4 é 16, f de x mais h é 4 mais h ao quadrado, e nós chegaremos na mesma coisa, mas só queria reforçar qual é a intuição por trás disso. Então, isso vai ser igual ao limite, quando h tende a zero. Isso aqui é 16 mais 8h mais h ao quadrado, menos 16 sobre h. Isso é igual ao limite, quando h tende a zero. Isso aqui cancela, eu fico com 8h mais h ao quadrado sobre h. Isso é igual ao limite. Vou fazer bem detalhado aqui, porque eu quero que não fique dúvida. Eu posso colocar um h em evidência no numerador. Então, no numerador eu fico com h vezes 8 mais h sobre h. Agora, eu posso cancelar os h's e eu fico com o limite de 8 mais h quando h tende a zero. Bom, quando h tende a zero, eu fico simplesmente com o limite de 8. Então, o valor é 8. 8 mais h tende a zero, é 8. Então, a inclinação da reta tangente, ali quando x vale 4, é 8. E o valor é positivo, certo? Isso já era esperado porque a função está aumentando. A inclinação da reta tangente é, na verdade, a taxa de variação da função naquele ponto. Assim como a inclinação de uma reta é a taxa de variação dos valores dessa reta, a inclinação da reta tangente é a taxa de variação
da função num determinado ponto. Mas como nesse caso a função não é uma reta, as taxas de variação vão mudando. Bom, mas aqui eu calculei num ponto específico, x é igual a 4. Vamos calcular para um valor qualquer de x. Vamos calcular para um valor qualquer de x. Então, se eu quero calcular a inclinação da reta tangente em qualquer ponto, basta eu usar a nossa definição geral. É o limite de f de x mais h. Aliás, o que é f de x mais h? Bom, é x mais h ao quadrado, x mais h ao quadrado, menos f de x, que é simplesmente x ao quadrado, sobre h, quando h tende a zero. Isso aqui vai ser igual, então, ao limite, quando h tende a zero, de x ao quadrado mais 2hx mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h, que já dá para simplificar. Isso é igual a limite, quando h tende a zero, podemos colocar um h em evidência no numerador, então fica 2x mais h sobre h. Isso é igual ao limite, quando h tende a zero, h com h simplifica, de 2x mais h. Quando h tende a zero, o valor é 2x. Então, esse resultado aqui é o que nós chamamos de fato da derivada da função f de x. Eu tenho uma expressão que vai me dar a inclinação da reta tangente em qualquer ponto. No nosso caso, antes, o x valia 4, então a inclinação da reta tangente era 2 vezes 4, 8. E isso é o que nós chamamos de derivada de f de x. Então, e nós escrevemos isso assim. Nós escrevemos assim, f' de x. É a derivada da função f. Então, f de x é igual a x ao quadrado e f' de x, a derivada de f, é 2x. Então, se eu quiser saber a inclinação da reta tangente em qualquer ponto, basta eu colocar esse ponto dentro da derivada. No caso anterior, nós calculamos f' de 4. O x valia 4, e então a inclinação era 2 vezes 4, que é 8.